Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 2, Alexandre Rangel, no texto A Águia que Quase Virou Galinha. Sobre uma águia que foi criada num galinheiro e foi aprendendo sobre o jeito galináceo de ser, de pensar, de ciscar a terra, de comer milho, de dormir em poleiros, à medida que aprendia e esquecendo as poucas lembranças que lhe restavam do passado. É sempre assim. Todo aprendizado exige um esquecimento. E ela desaprendeu. Os cumes das montanhas, os voos nas nuvens, o frio das alturas, a vista se perdendo no horizonte, o delicioso sentimento de dignidade e liberdade. Como não havia ninguém que lhe falasse dessas coisas e todas as galinhas cacarejavam o mesmo catecismo, ela acabou acreditando que ela não passava de uma galinha com perturbação hormonal. Tudo grande demais, aquele bico curvo, sinal certo de acromegalia, e desejava muito que suas fezes tivessem o cheiro certo de fezes das galinhas. Um dia, apareceu por lá um homem que vivera nas montanhas e vira o voo orgulhoso das águias. O que é que você faz aqui? Ele perguntou. Este é o meu lugar, ela respondeu. Todo mundo sabe que galinhas vivem em galinheiros. Comem milhos, ciscam no chão, botam ovos e finalmente viram canja. Nada se perde, utilidade total. Mas você não é galinha, ele disse. É uma águia. De jeito nenhum. Águia voa alto. Eu nem sequer voar sei. Para dizer a verdade, nem quero. A altura me dá vertigens. É mais seguro ir andando passo a passo. E não houve argumento que mudasse a cabeça da águia esquecida, até que o homem, não aguentando mais ver aquela coisa triste, uma águia transformada em galinha, agarrou a águia à força e a levou até o alto da montanha. A pobre águia começou a cacarejar de terror, mas o homem não teve compaixão, jogou-a no vazio do abismo. Foi então que o pavor, misturado às memórias que ainda moravam em seu corpo, fez as asas baterem. A princípio em pânico, mas pouco a pouco com tranquilidade, dignidade, até se abrirem confiantes, reconhecendo aquele espaço imenso que lhe fora roubado. E ela finalmente compreendeu que seu nome não era galinha, mas águia. É isso, gente. Tem pessoas que têm o dom de transformar as outras em menos do que elas são. Aí a gente volta pro lado da educação, que o canal é para isso, né? Às vezes o professor, por exemplo, é um cara fenomenal. Ele sabe trabalhar com vários tipos e métodos de ensino, uma didática diferenciada, tem o dom da criatividade, mas ele é podado por alguns diretores ou o próprio sistema educacional que chega nele e fala: eu quero que a aula seja assim. Eu quero que você se comporte assim. Todo mundo igual. Tem lugares que, infelizmente, o tratamento é esse, né? Do que está acima do professor ou o próprio professor em relação aos seus alunos. Nós temos alunos águia e galinha. Nós temos professores águia e galinha. E dependendo de quem controla tudo isso, quem está acima de tudo isso, as pessoas se tornam tudo galinha. Não voam mais alto. O ser humano tem essa coisa de melindre, de necessidade de ser mais do que o outro, para se garantir enquanto pessoa ou profissional. E isso a gente às vezes peca em diminuir o outro, em fazer com que o outro se sinta menor, para que a gente possa se sentir maior. O professor controlar, regrar, disciplinar uma sala de aula, eu fui professora assim, eu não posso dizer que está errado. Mas jamais eu quis a uniformidade, que todos fossem exatamente iguais. Como a gente já falou aqui no canal várias vezes, cada um tem a sua habilidade, tem a sua competência diferente uma da outra. Como eu posso exigir que um aluno que seja bom na arte, por exemplo, ele seja bom como o colega dele é na matemática? Não posso exigir isso. A habilidade de um é uma coisa, do outro é outra coisa completamente diferente. Mas eu posso querer que um complete o outro, que um ajude o outro a caminhar.
Isso é a educação, a transformação do indivíduo por ele próprio. Ele acordando, se conscientizando das suas potencialidades e não a imposição delas. A imposição, ela enrijece, ela faz com que o outro faça na marra. Eu lembro que uma vez, conversando com meu marido, ele falou, eu tenho pânico de professor. Eu falei, nossa, mas você casou com uma professora. E aí, como é que vai ser? Ele falou, mas eu tenho pânico, porque eu sou canhoto. E quando eu era criança, a minha professora amarrou minha mão, dizendo que era coisa do demônio, escrever com a mão esquerda. E ele gostava muito de arte, ele gostava de desenhar, de pintar. No litoral onde ele morava, ele pintou várias fachadas de comércio, pediam para ele criar logo, né? E ele criava. E ele nunca fez curso para isso, era algo nato dele. Então ele levava para a sala de aula essa questão, quando não tinha, né, uma aula interessante, não tinha nada para fazer, não tinha atividade, que ele ficava ocioso, ele pegava o fundo do caderno e desenhava, e a professora via aquilo e falava assim, realmente o demônio está te tentando, né, porque você escrevendo com a mão esquerda e ainda fazendo coisas que eu não pedi, saindo, né, fora da caixinha, e aquilo trazia para a professora um certo desconforto. Aquele aluno sabia algo que ela não sabia, que ela desconhecia. Então ela humilhava ele. Ela colocava ele junto com as outras galinhas. E assim ele ficou por um bom tempo, até que ele acreditou que ele não era capaz de fazer nada de bom. Quando eu conheci ele, a autoestima do meu marido era hiper mega baixa. Ele achava que ele não servia para nada, que ele era um zero à esquerda, que ele nunca ia crescer, que ele nunca ia trabalhar numa coisa legal, que ele ia ser sempre, né, o serviço geral de algum lugar, que ele não tinha potência. Nossa, foi muito difícil. E ele já tinha 17 anos quando eu conheci. A questão é, o que fizeram ele acreditar? Não investiram naquela capacidade que ele tinha, que fugia da capacidade dos outros. Tanto é que tudo sempre em casa ele testava. Tem uma pintura aqui, não sei se dá pra ver daí, ó. Aquela pintura que parece ser marrom atrás, né? Algumas pessoas falam assim, nossa, isso aí é madeira. Outras pessoas falam, nossa, isso é pedra. Ele pegou, passou massa corrida na parede, era tudo trincado aquela parede ali. Então, para poder tirar as trincas, ele passou um monte de massa corrida. Na época a gente não tinha dinheiro para comprar textura. E ele testou a massa corrida. Em cima da massa corrida, ele passou uma tinta branca de fundo e passou o verniz mogno em cima. Geralmente não se usa verniz em parede, usa em madeira. Eu fui trabalhar. Quando eu voltei do serviço, eu olhei para aquela parede ali, eu queria pegar ele pelos colarinhos. Falei, gastou dinheiro à toa, ficou horrível, né? O negócio ficou escuro dentro de casa, porque nós estamos acostumados com o quê? Com parede clara. É isso que a gente usa no ambiente, né? Aí ele falou assim, calma, deixa aí, por 2, 3 dias. Se você não gostar, eu passo tinta branca em cima. De todas as paredes da casa, aquela ali é a única que eu fico naquela. Vou pintar, eu não pinto. Pinto, não pinto. Tá lá, do jeito que ele pintou. Já tem 25 anos aquela parede. Eu não mexo nela. Sempre que eu falo que eu vou passar tinta em cima dela, eu arrumo algum outro jeito para não passar. E ela fica. Porque é algo dele, criativo, que foi feito naquele momento ali, sem regra, sem buscar onde que ele olhou e alguém fez, ele copiou, não. Aquilo ali foi algo dele. E todo mundo que vem aqui em casa fica, é pedra? É madeira? O que é isso que você usou na tua parede? Ou seja, algo diferente que ninguém faz. Pode até ter por aí, mas ele fez por conta, usando a criatividade de águia que ele era. É assim que a coisa funciona. As pessoas que são diferentes fazem coisas diferentes. E elas voam longe, voam alto. Ninguém pode cortar a asa de quem vai tão longe. Não é justo. Então, nesse texto a gente aprende o quê? Que nós temos alunos na sala de aula que vão querer voar, que não vão querer ser galinha. E a gente precisa dar espaço para eles, incentivar que eles voem. O professor é feito para isso. E tem professores que também querem voar. O diretor precisa entender que ele não vai ficar igual aos outros, ele não vai trabalhar igual. Ele vai ter o método, a didática dele é diferente e precisa ser dado esse espaço ao professor. Nós temos a lei de cátedra, que não vale de nada, gente. O professor fala, da minha sala, da minha porta, daqui para dentro, ninguém manda, manda eu. Não, não manda.
Entra o diretor e manda, entra o supervisor e manda, entra a mãe do aluno e manda. E o professor fica sem saber a quem obedecer. Não trabalha direito, trabalha desgostoso, porque poda ele o direito de voar e de fazer os seus alunos voar com ele. Quantas vezes eu no meu trabalho querendo fazer um pouco diferente, não é nada de sobrenatural, mas um pouco diferente. Isso incomodava os demais e eu era tolhida, o tempo todo podada. Sempre vinha uma queixa, sempre vinha uma denúncia. Respondi denúncias de tipos assim, de coisas infundadas, porque eu estava fazendo algo diferente. Eu não estava ciscando no chão, eu estava voando. Então, que a gente tenha esses olhos, né? Que sejam os dirigentes que tenham os seus olhos assim voltados àqueles que são dirigidos. Os professores aos seus alunos. Respeita o espaço do outro, incentiva. Nós estamos aí para isso. O ser humano está aqui para evoluir, não é para ser galinha.